E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e nessa aula em especial nós comentaremos aqui sobre a famosa primeira lei de Mendel. Então a gente vai comentar aqui alguns aspectos moleculares, como que a gente faz cruzamento-teste e também algumas curiosidades aí e alguns pontos que merecem um pouquinho de atenção. Belezinha? Vamos lá? Eu gosto sempre de usar esse meme aqui da Miranda Baylor, porque eu acho que é a personagem mais emblemática que eu acho que todo e qualquer pré-vestibulando tem que ter na mente. Se você trabalhar de forma dura, bumbum na mesa, estudar pra caramba, dá certo, tá, gente? Então tem que colocar bumbum na cadeira, estudar e vamos lá que um dia você pode ser chefe de cirurgia, advogado, engenheiro, professor, o que você quiser, tá bom? Então, quem foi o Mendel? Mendel foi esse carinha aqui, ele era um monge, tá? Ele nasceu lá no ano de 1822 na Áustria. E um detalhe interessante é que o Mendel, desde muito pequeno, ele gostava de observar e estudar aí reprodução de plantas, tá? Aos 21 anos, ele entra aí para um mosteiro da Ordem dos Augustinianos e, no ano de 1843, ele se torna aí professor de ciências da natureza, tá? E inicia uma série de estudos sobre a reprodução de ervilhas. E aí você deve estar se perguntando, mano, mas por que inferno o tio Mendel pegou ervilhas? E eu já vou responder para vocês. Cara, se reproduzia muito rápido, dava bastante número de espécimes, tá? E aí, o que o Mendel fez aí? Depois de muitos anos, ele começou a propor a existência de características como, por exemplo, a cor, tamanho, se era rugosa, se era lisa, a existência de um par de elementos aí que estariam associados com a hereditariedade, tá? Beleza. Mendel cunhou o termo gene? Já aviso para vocês, não. Ele falava que eram fatores que poderiam estar associados aí à hereditariedade. O Mendel descobriu que essas características elas são herdadas segundo um conjunto aí de regras muito bem definidas e ele propôs uma existência para falar, olha, isso se dá dessa maneira, tá? Só que esse rolê só foi confirmado logo aí, depois de um tempo que ele morreu, tá? E aí, o que o Mendel fez? Te liga. Ele começou a observar essas características aí da ervilha. Que características? Ó, ele observou o formato da semente, se era liso ou rugoso, se essa semente era amarela ou verde. Ele observou, por exemplo, a cor das flores da ervilha, se tinha esse formato aqui púrpuro, esse roxo, ou se era branco. A forma da vargem, onde ficava essas ervilhas, se era inflada ou comprimida. Ele observou também a cor da vargem, se era verde ou amarela. Ele observou, por exemplo, a posição dessas flores, se era axial ou terminal. E, por fim, a altura dessa planta, né? Se era uma planta alta ou uma planta anã. Toda essa conjuntura aqui de vários elementos, de várias características, foram catalogadas e estudadas aqui por Mendel. E aí, como que o Mendel fez esse rolê para tentar entender como que se dava essa transmissão desses fatores? Ele, a priori, pega aqui plantas puras, tá? Então, ele diferenciava, por exemplo, essas plantas de acordo com as suas características escolhidas. Então, ó, uma planta com semente lisa ou rugosa. E aí, o que ele pegou e fez? Ele intercruzou essas sementes aqui, tá? Essa primeira geração aqui, a gente vai chamar sempre de geração parental, tá? Então, no caso, ele pega aqui uma geração parental pura, então é Rzinho, Rzinho, ou Rzão, Rzão. E a gente sabe que uma geração pura só produz um único tipo de gameta, tá? Então, se é Rzinho, Rzinho, só produz gametas Rzinho. Se é Rzão, Rzão, só produz gametas Rzão. Belezinha? Agora, o que ele vai fazer aqui? O Mendel percebeu que do cruzamento entre esses indivíduos aqui puros, eu sempre vou ter uma geração F1, a primeira geração filial, ou geração simplesmente F1, que é híbrida, ou seja, é uma mistura, são organismos heterozigotos, ou seja, Rzão, Rzinho. E por consequência, olha que detalhe interessante, se é um indivíduo heterozigoto, ele pode produzir dois tipos de gameta, né? Ó, Rzinho
e a Rhizão. E não menos importante, essa primeira geração filial aqui, essa geração F1, ele observou que todos os indivíduos, todos, sem exceção, possuíam sementes lisas. Ele falou, interessante. Agora, essa geração F1 aqui, ela foi autocruzada, tá? E dessa autofecundação dessas plantas híbridas, o que a gente encontra agora na segunda geração, ou geração F2? A gente percebeu que teve, ó, um indivíduo liso, outro liso e um rugoso. Só que essa proporção de 3 sementes lisas para uma semente rugosa, a gente vai chamar de proporção fenotípica. Só que a proporção genotípica, ou seja, a proporção de distribuição, ó, Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, e Rzinho, Rzinho é Rzão, Rzão, 1, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 2, Rzinho, Rzinho, 1. Então, você tem uma proporção fenotípica 1 para 2 para 1. Guardem esse detalhe aqui, tá? E a proporção fenotípica é de 3 para 1. Por quê? Eu tenho 3 indivíduos com sementes lisas e um somente com semente rugosa. E aí, o que o Mendel conclui aí com todo esse rolê? O traço que a priori estava aqui meio que escondidinho, que aí deriva agora o termo recessivo, vem do latim recedere, ou seja, ficar para trás, escondido, não se expressava aqui na geração F1. No entanto, essa condição aqui, que estava escondidinha, ela voltava a reaparecer na geração F2, tá? E aí o Mendel ele começou a estudar aí essas 7 características da ervilha, e com o auxílio de uma ferramenta estatística, ele fez milhares de vários cruzamentos e, tcharam, ele chegou nessa tabela aqui que eu extraí do Griffiths, que é o Introdução à Genética, um livro de genética do ensino superior. E olha que interessante. Ele teve lá as características a serem analisadas, né? Uma geração parental, ó, todas aquelas coisas que eu falei para vocês anteriormente. Os resultados que ele obteve na geração F1, os resultados obtidos na geração F2 e aqui a proporção reais na segunda geração, ó, 2,96 lisas para uma rugosa, 3,1 amarelas para uma verde, 2,95 para uma comprida e por aí vai. Se vocês se atentarem, a gente for fazer um arredondamento, ó, é 3 para 1, 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 3 para 1. Beleza? O que corrobora para aquela ideia da proporção fenotípica que a gente comentou em slides anteriores, tá? E aí, com base nisso, a gente vai agora conceituar de fato o que é a primeira lei de Mendel, né? Ou também denominado como lei da segregação, ou eventualmente vocês podem encontrar no vestibular como o princípio da pureza dos gametas. Então vamos lá. Algumas terminologias a gente precisa revisar para não dar ruim, tá? Alelo dominante é aquele que sempre vai expressar sua característica quando presente, então você precisa de uma única cópia dele para que ele se expresse, né? Então você pode ter o indivíduo azão ou azinho. Alelo recessivo é aquele que só vai expressar sua característica na ausência do alelo dominante, então eu preciso sempre que ele esteja em homozigose recessiva. Indivíduo homozigoto é aquele que é azão ou azinho, né? Ou seja, ele tem os dois pares de alelos aqui iguais para determinado caráter hereditário. O heterozigoto, ou também denominado como híbrido, é aquele que apresenta aí os alelos diferentes, certo? Então é o famoso azinho. E, por fim, mas não menos importante, herança autossômica, que é o que a gente vai ver aí por boa parte do nosso curso de genética, é aquela que vai se manifestar de forma semelhante, seja indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino, tá? Então, consequentemente, pensar numa herança autossômica é você pensar numa situação na qual vai afetar indivíduos tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, independentemente do que for, tá? E por consequência não tem nada a ver aí com cromossomos sexuais. Beleza? Feita essa pequena revisão aqui das terminologias que a gente já comentou em outros momentos, vamos entender aí como que se dá a primeira lei de Mendel. Eu vou até ler aqui um enunciado de como ela foi proposta, ó. Cada característica é determinada por dois fatores, o que a gente já sabe agora que se trata de genes alelos,
se separam na gametogênese, passando apenas um fator para cada gameta. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa figurinha, ó. Você tem aqui uma figurinha, uma célula que você tem aqui dois cromossomos homólogos. Esses dois cromossomos homólogos, eles são duplicados aqui, lá na intérfase, certo? E aí eu não sei se você se recorda, no entanto, lá na meiose 1, em especial na anáfase 1, a gente tem aqui a separação dos cromossomos homólogos e, por consequência, na meiose 2, na anáfase 1, você tem a separação das cromátides irmãs. Beleza. O que é importante você se ater é que toda característica, todo fator hereditário aqui é oriundo aqui de um par de genes. E por consequência, lá na meiose 1 você tem a separação dos cromossomos homólogos, de maneira a qual você, em hipótese alguma, vai ter cromossomos aí em duplicidade. Ou seja, você só vai ter o quê? Eu me expressei errado aqui, perdão. Você vai ter aqui no final da meiose 2 gametas somente com um único alelo, ou Rzão ou Rzinho, de maneira a qual você nunca vai encontrar um gameta com Rzão, Rzinho. Ou ele vai ser Rzão ou ele vai ser Rzinho. Nunca vai ser um gameta aqui heterozigoto, tá bom? Então isso aqui não existe. E aí, por consequência, um detalhe interessante aqui para vocês é o famoso cruzamento teste. Pode ser que em alguma situação aí no exame pré-vestibular você se depare com um exercício que pergunte, olha, determinado indivíduo aqui apresenta um fenótipo dominante e eu quero que você me diga se esse indivíduo está em homozigose dominante ou heterozigose. E para você descobrir aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer o famoso cruzamento teste, ou seja, você vai cruzar esse indivíduo aqui desconhecido com o indivíduo recessivo, de maneira que você vai ter duas situações, ó. Se esse indivíduo for dominante homozigoto, ou seja, Rzão, na hora a qual você cruza ele com o indivíduo homozigoto recessivo, você vai ter uma prole 50% Rzinho, perdão, 100% Rzão, perdão, desculpas, e consequentemente todos os indivíduos aqui vai ter semente lisa, o que corrobora para a ideia diz aqui. Agora, se ele for heterozigoto, ou seja, Rzinho, quando você for fazer o cruzamento teste, te liga o que acontece. Você tem 50% de possibilidade de ser semente lisa e 50% de probabilidade de ser semente rugosa. E aí, você sabendo desses dados aqui, você já consegue fazer algumas inferências, tá? Então, vamos supor, ó, vou te dizer aqui como que pode aparecer. Tal indivíduo cruzou-se com um indivíduo homozigoto recessivo. E desse cruzamento você teve uma prole 100% de sementes lisas. Opa! Você já pode inferir que esse indivíduo é homozigoto dominante. Do cruzamento de um indivíduo com genótipo desconhecido com um indivíduo com homozigose recessiva, tu teve 50% lisa, 50% rugosa, ou amarela, e for, qualquer característica. Você já consegue inferir que esse cara é heterozigoto, belezinha? E aí, com base nisso, o que a gente consegue explicar? Uma porrada de coisa, né? Mas eu quero que vocês olhem para esse gatinho aqui e tentem me explicar por que ele tem essa cor de pelo aqui e nas extremidades ele tem esse formato aqui escuro. Um detalhe interessante é o famoso conceito de expressão gênica, ou seja, é a maneira a qual uma determinada informação relacionada a um gene é traduzida em moléculas diferentes em um determinado tipo celular. Em outras palavras, a gente pode imaginar o seguinte: você pode ter situações diferentes a depender do contexto onde está inserido aí esse gene. Então vamos botar nesse exemplo aqui, ó. O gatinho, ele tem uma expressão gênica diferente porque
a temperatura nessas regiões aqui corpóreas são diferentes. Ou seja, o gene que controla a síntese do pigmento só vai se manifestar em regiões onde a temperatura é mais baixa. Então, consequentemente, aqui na porção, na face e aqui no rabinho dele, que é mais baixa temperatura, você tem essa expressão desse pigmento aí mais escuro, tá? Em outras palavras, o que eu quero que vocês entendam é que a expressão gênica é um conceito diretamente atrelado com condições a quais esse gene está inserido. Então, por exemplo, todas as nossas células do nosso corpo têm genes, certo? Mas imagina, será que um gene do dedo pode ser expresso no cérebro ou no intestino? Não, né? Porque o gradiente bioquímico, as condições de cada uma dessas regiões do organismo são diferentes e, por consequência, isso acaba modulando a expressão de determinado gene. Beleza? Outro conceito interessante é o de expressividade e penetrância gênica. Vamos começar pelo primeiro. Expressividade é a maneira pela qual um determinado gene vai se manifestar e, consequentemente, um detalhe interessante é na condição de doenças autossômicas dominantes, na qual a ocorrência de determinada característica ela é variável. Aí você deve estar se falando, mano, mas não entendi bulhufas do que o senhor falou. Te liga nesse exemplo aqui, ó. Já ouviu falar da polidactilia? Que é aquela situação na qual o indivíduo pode ter um dedo a mais? Isso daqui é uma herança autossômica dominante. E olha que detalhe louco. Você pode ter uma situação na qual o número de dedos extras pode ser... Ó, você pode ter 2 dedos extras a mais nas mãos, mas você pode ter nos pés também, ó. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a polidactilia, que é essa situação de você ter esses dedos aqui extras, é uma condição autossômica dominante, mas o número de dedos extras e, consequentemente, a forma a qual isso aqui se expressa é variável, tá bom? E aí, consequentemente, um outro detalhe interessante é o conceito de norma de reação genotípica, que nada mais é do que uma forma a qual a gente denomina aqui a plasticidade dos fenótipos produzidos aí por um determinado genótipo em relação às características ambientais. Como, por exemplo, uma situação na qual a gente pode pensar que, a depender do momento de desenvolvimento ou até mesmo a via metabólica que o gene está ali envolvido, você pode ter uma diferença na expressão desse gene em decorrência, por exemplo, de alguma situação de estresse ou até mesmo alguma alteração ambiental. Como, por exemplo, essa situação aqui dessas conchas, ó. Você está vendo que tem várias formas aqui, né? Várias expressões. Mas isso daqui está diretamente atrelado com o estresse que essa concha aqui pode ter a depender da situação ambiental, tá? Então, se o pH estiver mais alcalino ou ácido, a forma qual isso aqui vai se expressar é diferente. E por fim, o último conceito da nossa aula é o conceito de penetrância, que nada mais é do que uma representação da proporção de genótipos em uma população que apresenta aí o fenótipo esperado. Então, por exemplo, você pode ter dois contextos, o de penetrância completa, que é aquela situação na qual você tem 100% dos portadores do alelo dominante expressando determinado fenótipo esperado. Mas você pode ter a penetrância incompleta, que significa que uma parte daquele portador do alelo dominante não manifesta o determinado fenótipo esperado. Um exemplo mais clássico disso daqui é o contexto do retinoblastoma, que é uma forma de tumor ocular na qual 10% dos portadores aí desse alelo dominante não manifestam a doença. Mostrando, por exemplo, que essa daqui tem uma penetrância incompleta de 90%. O que significa isso daqui, Pro? Quer dizer que a pessoa ela pode ter esse alelo aqui para o retinoblastoma, no entanto, ela não tem 100% de chances de expressar aquela determinada característica. 10% aí não manifesta, mas 90% pode manifestar, tá bom? E é isso.
Por fim, o conselho que eu dou para vocês é sintetizar esses conceitos aí numa folha, exercitar o cruzamento teste, anotar as nomenclaturas, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima aula. Fui!